Basicamente, isso aqui é o que motiva a utilização da normalização. Para a gente estudar a normalização, eu vou mostrar aqui alguns conceitos. A gente tem algumas teorias que estão na apostila e algumas definições, mas eu trouxe outras apresentações aqui que vão nos ajudar a entender alguns conceitos importantes de normalização. Um deles é a determinante. Vocês estudaram em matemática, professor Matusalém, né? Vocês viram matrizes, determinantes, não viram? Vocês aprenderam lá a calcular determinantes de matriz quadrada. Não viram? Vocês viram também como calcular determinante de uma matriz 3 por 3 e outros. Então, quer dizer, resumindo, é um valor que representa, ou seja, que é resultante, né, daquela multiplicação de matriz. Então você tem uma representação, um valor que representa aquele conjunto de dados. Este valor que determina, e aqui na normalização a gente vai considerar o seguinte: o que é uma determinante? Olha, é aquele valor que determina outros valores. Eu trouxe aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, conceitos básicos de determinante. Vou colocar aqui um exemplo bem tranquilo, que é como é que você calcula a determinante de uma matriz 2 por 2. Está vendo? A multiplica por B menos B vezes C. 2 por 2. Como é que eu calculo a determinante de uma matriz 3 por 3? Será que não é esse o objetivo agora revisar? Mas enfim, você tem uma representação de um valor que envolve todos. Então, esse conceito de determinante dentro da normalização, de uma forma bem rápida, é o seguinte: sempre eu tenho um valor que determina outro. Nós vimos também chave primária. O que é a chave primária? A partir da chave primária do aluno da FACECA, eu determino o nome dele? O que vocês acham? Determino. A partir da chave, que é a matrícula, eu determino o nome do aluno. Será que acontece o contrário? A partir do nome do aluno, eu determino o nome dele? Não. Às vezes pode ter o mesmo nome. Isso. Então eu posso ter homônimos, que eu não posso dizer que o nome determina a matrícula. Eu posso dizer que a matrícula determina o nome. Você pode fazer composto, né? Pode, você pode precisar de mais de uma coluna para determinar alguma coisa. E é o que nós vamos estudar em essência na normalização. Então, o Boyce criou alguns conceitos já difundidos sobre a normalização. Então, um deles aqui traz como exemplo essa tabelinha de empregado, departamento. Então veja, eu tenho o código do empregado, a primeira coluna ali, 1000, 1001, 1016, 1018, 1020. Depois eu tenho o nome do empregado, entre nome, João José Maria Manuel Joaquim. Endereço, data de nascimento, ambos estão nulos. O código do departamento desse empregado e o nome do departamento, RH, Finanças, RH, Finanças, RH. Se observarmos, nós temos 2 departamentos apenas, RH e Finanças, e temos 5 empregados. Bom, a partir daqui nós podemos tirar algumas conclusões. O empregado sempre está vinculado ao departamento, ficou bem claro isso, porque vocês têm na mesma tupla sempre o código do empregado, os dados do empregado e os dados do departamento. Um departamento pode ter vários empregados vinculados, nós vimos o caso do RH ou de Finanças, que tem mais de um empregado. Um departamento pode estar momentaneamente sem empregados. Quer dizer que eu poderia ter então um conceito ainda
né, de um departamento que eu não tenho um empregado dele. Que problemas nós temos nesse cenário? Inserir um novo departamento. Como é que insere um novo departamento? Voltando ali, né, para vocês enxergarem a tabelinha. Eu entendo que a única forma de você incluir um novo departamento seria abrir um novo registro e preencher aqui 30 tecnologia da informação. Eu teria mais um departamento. Quem que eu tenho nesse departamento? Ninguém. Vocês acham que fica legal isso? Fica bastante desajeitado. Né? Primeiro porque você vai ter alguns problemas com o campo notebook. Já começa aí. Você já começa a ter problemas para definir o que vai ser o núcleo. Então você está fadado a ter, né, conjuntos de dados ou registros sem muito sentido. Você também vai ter a seguinte situação: como é que você vai excluir um empregado? De certa forma, você vai excluir também um departamento, ou você vai ter que tratar. Eu elimino tais valores ou tais campos, de modo a preservar os campos que identificam o departamento. Alterar dados de um departamento, também vou ter dificuldade. Enfim, qualquer coisa que eu for fazer com o departamento vai ficar bastante complicado. E daí vieram então as formas normais. Então, o código, ele criou a primeira regrinha que ele chamou de primeira forma normal. Bom, basicamente, o conceito que envolve a normalização parte do princípio que você tem uma tabela desnormalizada, que é essa que eu mostrei para vocês. Uma tabela desnormalizada é aquela que, ora o campo está preenchido, ora não está preenchido. Você tem relações de um pode determinar o outro, ou diversas colunas podem determinar outras colunas. E você tem ali mais ou menos o cenário da planilha do Excel. Resumindo a planilha do Excel. Você entrou lá e colocou tudo na planilha. Gente, muitas pessoas controlam as suas atividades com suas planilhas. E, em geral, se elas não têm o conceito de banco de dados, de organização dos dados, de relacionamento e de normalização, podem experimentar. Vocês podem chamar alguém que não tem esse conceito de PJ, armazena isso para mim uma planilha do Excel. O resultado é uma bagunça. Por que a gente visualiza como bagunça? Porque exatamente estamos preocupados com o que está sendo armazenado, qual é a relação que essa informação se estabelece com a outra, o que quer dizer se o campo está preenchido ou não está preenchido. Então, a normalização, em síntese, prevê uma redefinição do seu modelo de dados. A maior parte das vezes você vai criar novas tabelas, ou você vai, além de criar outras tabelas, mudar alguns atributos de local, você vai trocar esses atributos de tabela, para criar modelos que atendam a essas normas, que seriam essas formas normais. Com essas formas normais, a gente começa com o que diz a primeira forma normal. A primeira forma normal vai falar o seguinte: eu não posso ter valores repetidos ou redundantes e também não posso ter valores alinhados. O que seria alinhar? Você juntar um conjunto repetido de dados. Então vamos ver o que está escrito como definição da primeira forma normal. Primeiro nós vamos ver aqui essa ficha de solicitação de produto. Então eu tenho aqui solicitação de material. O número da solicitação 2199, 27/10/2000. O código do funcionário é o 357. E o nome desse funcionário é o João da Silva. O produto 1023, 1056, 1011. A descrição do produto e a quantidade. Com essa ficha, se você for visualizar de modo não normalizado,
nós temos o seguinte: eu tenho o número da solicitação, data da solicitação, código do funcionário e nome do funcionário, praticamente informações do cabeçalho da ficha, todos juntos. Depois eu tenho alguns dados que se repetem. Esse é o conceito de dados alinhados. Veja, código do produto, descrição e quantidade é uma divisão, ou seja, uma subtabela dessa outra. Então eu tenho aqui o código do produto e o número de solicitação. Vamos ver o que a primeira forma normal fala a respeito disso então. A relação está na primeira forma normal, com FM, se e apenas se somente se, todos os domínios contiverem apenas valores atômicos. Então, o que vem a ser domínio? O domínio, nesse aspecto, vai dizer o seguinte: eu tenho um campo para armazenar o nome do funcionário. Então, eu tenho o domínio do nome do funcionário. Eu estou armazenando esse nome mais de uma vez? Estou. Então, o que aconteceu? Esse valor não é atômico. Na verdade, eu tenho uma repetição desse valor. O valor não pode ser quebrado. Atômico não pode ser quebrado. Ok? Então, vamos imaginar uma outra situação. Vou dar um exemplo. Uma situação de dados que eu vou armazenar em que eu costumo misturar esses dados. Filme e gênero no mesmo programa. Filme e o gênero do filme. No mesmo programa, ele pode ser separado em duas colunas. Sim, aí eu vou ter situações onde aquele gênero vai acontecer várias vezes para indicar filmes diferentes. Tem outra situação onde eu coloco também os dados. Eu teria não dados atômicos. O endereço. É muito comum as pessoas colocarem assim no endereço: Rua José da Silva, 20, Centro, Varginha. Essa palavra Varginha, que representa a cidade, vai acontecer várias vezes. Vai aparecer várias vezes. Eu tenho também a questão envolvendo o número. O que difere no número? O mesmo endereço vai ter mesma rua, mesmo bairro, mesma cidade, e tem que ter o mesmo número. Esse número diferencia, mas eu tenho números que ocorrem de novo em outras ruas. Então, dentro daquele conjunto de dados, o número consegue diferenciar. Mas eu tenho que levar em consideração que eu preciso de outros atributos para saber se eu estou falando do mesmo endereço ou não. Então eu tenho que analisar todos esses atributos. O conceito básico da normalização é basicamente o seguinte: você vai pegar, a gente tem dois trabalhos com a normalização. A primeira é a visão não normalizada. Não normalizada ou desnormalizada é quando você reúne os dados, basicamente uma tabela. A normalização é o processo de você pegar esses dados não normalizados, agrupados, e identificar quais repositórios você vai criar, quais tabelas. Só que não é tão simples, porque você vai ter que analisar o que é que vai ser chave primária, o que vai fazer parte dessa chave primária, e em quais tabelas você vai colocar cada informação. Na sequência, então, nós vamos ter aí as formas normais. Então, o que eu faço para tornar uma relação não normalizada e uma relação normalizada? Eu vou cumprir a regra ou a determinação daquela normalização. Então, um exemplo aqui: na normalizada, está tudo junto, redundante, na mesma tabela. Normalizada, olha só, atendendo a primeira forma normal. A primeira forma normal fala que eu tenho que ter valores atômicos. Número da solicitação, data da solicitação, código do funcionário, nome do funcionário, código do produto, descrição e quantidade. Pessoal, uma coisa interessante também que a gente está analisando é observar se
naquele conjunto de dados, não basta eu criar os campos. Eu tenho que saber o que é que eu vou armazenar dentro de cada campo. Então, no caso do produto, vai acontecer de eu armazenar o mesmo produto várias vezes? Vai. Vai acontecer de eu armazenar a mesma descrição várias vezes? Vai. Então é esse domínio que eu observo para ver se está repetido ou não. Para cada tabela alinhada, criar uma nova tabela. Então, essa regrinha já está dizendo o seguinte, olha, a primeira forma normal, para eu resolver o problema da redundância, eu observo, né, todos os campos alinhados, que são esses itens da minha ficha, e eu crio uma tabela. E coloco dentro desta tabela as informações relacionadas. Agora, essa tabela que eu vou criar, ela precisa ter um vínculo com a outra, senão eu perco a ligação dos dados. E aí o desafio é identificar o que é que eu vou colocar como chave primária, né, para relacionar essas tabelas e para identificar as tuplas. Então vejam bem, na primeira forma normal, eu consegui fazer isso. Número da solicitação, data da solicitação, código funcionário, nome. E esta aqui, para fazer o vínculo, eu tenho código de produto, descrição do produto e quantidade. Como eu preciso ligar os itens desta com esta, eu peguei esta chave e coloquei aqui. Então, lembrando, os campos sublinhados aqui são aqueles que representam a chave primária. Pessoal, agora é o seguinte. Fiquem atentos, muito atentos com relação à chave primária. Basicamente, só na primeira forma normal é que a gente não tem que se preocupar demais com a chave primária. As outras formas, você vai ter que observar as chaves para saber se realmente você está atendendo ou não ao requisito de normalização. Bom, aqui agora vem o conceito então de dependência funcional. Vejam bem, basicamente você tem um conceito, e aí tem também uma forma de você expressar, que é a seguinte: essa expressão está dizendo que x determina y. Também está dizendo que y é dependente funcional de x. Ou você ainda pode dizer que x é o determinante de y. Ou seja, x tem o papel de determinar o y. Então, nesse exemplo que a gente viu, o código do produto determina a descrição. Ficou claro? O código do produto eu sei qual que é a descrição. Alguns atributos podem depender funcionalmente de um conjunto de atributos, e não apenas de um único. Então aí depende de qual atributo. Se a gente voltar aqui, explica aqui já tem, vamos falar direto já tem. Vejam bem, para eu saber a quantidade, alguém chegar e falar assim: quanto foi vendido de tal produto? Eu tenho que perguntar também, não só o código do produto, eu tenho que perguntar em qual ficha, em qual venda, em qual orçamento. Então eu preciso do número da solicitação ou do orçamento, mais o código do produto, para saber a quantidade. Então aqui eu tenho um exemplo de determinante composto. Eu preciso de dois atributos para determinar o outro. Agora vejam só a segunda forma normal. A segunda forma normal já vai se preocupar um pouco com o cenário, né, que envolve as chaves. Basicamente é o seguinte: para você tratar a segunda forma normal, tem que estar na primeira, senão não vai. Tem que estar na primeira forma normal. Além disso, na segunda forma normal, cada atributo não chave for totalmente dependente da chave primária. Pessoal, agora totalmente dependente e parcialmente dependente. O que é isso? É aí que a gente tem, digamos assim, o primeiro aspecto aqui que vocês precisam ficar atentos em relação à normalização.
eu digo que um atributo é totalmente dependente da chave primária, é porque ele depende de todos os campos da chave primária. Voltando aqui no exemplo, que envolve a quantidade, veja, a quantidade só pode ser definida se eu tiver como informação os dois campos que fazem parte da chave primária. O que quer dizer basicamente o seguinte: esses dois identificam os outros atributos, ou determinam o atributo. Se eu estivesse perguntando da descrição do produto, vamos fazer aqui vamos imaginar que no lugar da quantidade eu estivesse falando da descrição do produto. O que é que determina a descrição do produto? Os dois campos ou um só? Um só. Então, quando eu digo que um atributo não depende da chave primária inteira, é porque a dependência é parcial. A segunda forma normal foi o seguinte: olha, além de ter que ser atômico, os valores não podem repetir, não pode ter tabela alinhada, ainda tem que acontecer o seguinte: qualquer atributo que não é chave primária tem que depender de todos os atributos que compõem a chave primária. Não pode depender só do código ou depender só do número da solicitação. Vamos a alguns exemplos. Se o campo fosse a data da solicitação, dependeria só do número. Se o campo fosse a descrição do produto, dependeria só do código do produto. Neste caso, é a quantidade. A quantidade, sim, depende de todos eles. Então, desse jeito aqui, eu posso dizer que a quantidade está na segunda forma normal. Bom, mais adiante, tem aqui a explicação, que é basicamente isso que eu já falei. Estou adiantando bem mais rápido. Mas aí nós temos que ficar atento com relação ao seguinte: vejam bem o caso da descrição do produto. Se eu tivesse colocado a descrição do produto nessa tabela conforme estava, eu teria ela dependendo só do código. Por isso, o que eu faço? Eu pego aquele domínio de valores e coloco em outra tabela, resultando em 3 tabelas. Então vejam só: ficou o nome da solicitação, a data da solicitação, código do funcionário, nome do funcionário. Então isso tudo está na primeira tabela. Solicitação de código de produto e quantidade, tabela de ligação. Lá no modelo relacional, o que é isso aqui? Relacionamento de um para muitos ou relacionamento de muitos para muitos. Veja a relação da solicitação com o produto. Muitos para muitos. Toda vez que eu tiver uma relação de muitos para muitos, o que eu tenho? Uma tabela de relacionamento. Esse atributo aqui, que eu vou colocar na tabela de relacionamento, tem que depender dos dois. Gente, a regrinha não é tão complicada. Na verdade, nós já vínhamos fazendo isso. Então, eu tenho 2 tabelas que tem relacionamento muitos para muitos. Vou criar outra tabela para fazer o relacionamento. Se eu quiser colocar um atributo nessa tabela de relacionamento, ele tem obrigatoriamente que depender da chave primária inteira, de todos os atributos. Aí sim eu vou estar atendendo a segunda forma. Então, resultou em mais uma tabela do meu modelo. Na cada tabela, você vai criar uma outra. Bom, terceira forma normal. A terceira forma normal exige que você cumpra a primeira e a segunda. Na verdade, ela fala só da segunda. Como a segunda depende da primeira, entende-se então que você já analisou as 2 formas anteriores.
Olha o que ela diz. Não deve existir dependência transitiva. O que é dependência transitiva? Não é aquela dependência direta. Então, a dependência transitiva ocorre quando um atributo que não é chave, olha só, que não é chave, além de depender da chave primária da tabela, depende funcionalmente de outro atributo ou combinação de atributo que não é chave. Então veja, se o atributo depende da chave primária e depende de todos os campos da chave primária, no caso de uma chave composta, ele está atendendo a segunda forma normal. No entanto, eu posso ter uma situação onde eu só tenho um atributo como chave. Entendeu isso? Eu só tenho um atributo como chave. Esse atributo chave determina um atributo, mas esse atributo determinado por ele também é capaz de determinar outro. Se a gente voltar no modelinho, eu vou perguntar para vocês agora, vocês vão ter condições de me dizer qual é. Dê uma olhada aí. Qual o atributo que depende da chave primária? Tá? Mas depende transitivamente, ou seja, indiretamente, depende de outro atributo que também depende da chave primária. O que vocês acharam? Achou? Nome do funcionário? Nome do funcionário. Porque o nome do funcionário depende da solicitação? Depende. Se eu pegar o número da solicitação, dá para determinar qual que é o código do funcionário, ou qual que é o nome do funcionário? Tá. Resumindo, me fala o número da solicitação, eu sei quem vendeu. Só que tem um problema. O código do funcionário, tá, que é determinado pelo número da solicitação, é capaz de determinar o quê? O nome do funcionário. Portanto, o nome do funcionário resolve o problema. Ele pode ser determinado por um atributo da tabela que não é chave. O nome do funcionário depende do código, mas o código não é chave. Está errado. Então, olha, gente, isso que vocês têm que ficar atentos. Quando a descrição do produto estava aqui, violava a segunda forma normal. Já o nome do funcionário aqui não viola a segunda, mas viola a terceira. Exatamente porque um tem relação com a chave e o outro tem relação, na verdade, a dependência parcial, que é o caso da segunda forma normal. Então, se você quer analisar se está atendendo ou não a segunda forma normal, vocês concordam que tem que ter pelo menos 2 atributos na chave? Concordam com isso? Tem que ter pelo menos 2. Por quê? Não tem jeito de ter dependência parcial em uma tabela que só tem um campo na chave primária. Você só vai ter risco de não atender a segunda forma normal se tiver mais de um. E acontecer de um campo depender só de um texto. Só que vocês têm que tomar outro cuidado. Vamos imaginar então que eu tivesse aqui um campo, 2 campos, 3 campos que determinam a chave primária, ou seja, que compõem a chave primária. E eu tivesse um atributo aqui que a partir do momento que eu juntasse apenas 2 campos da chave primária, eu conseguisse determinar ele. Então eu não precisava guardar aquela informação ali, por quê? Eu posso guardar em outra tabela, eu estaria violando. Então vocês têm que ficar atentos, porque chaves podem ser formadas, chaves primárias podem ser formadas por mais de um campo. E não são só 2 não, podem ter 3, podem ter 4. A recomendação é que você não perca tabelas cuja chave, né, tem muitos atributos.
é quando você faz relacionamento múltiplo. Vocês lembram do relacionamento múltiplo? Uma tabela relaciona com outra e tem mais uma que relaciona junto e tem outra que relaciona junto. Lembra da receita médica? Eu preciso do médico, do paciente, e aí eu tenho a informação lá da consulta. Dali é que sai o medicamento. De qualquer forma, eu tenho um vínculo com o medicamento. Entendeu? Então, aí eu tenho um relacionamento múltiplo. Bom, já visualizaram então o conceito de terceira forma normal? Tranquilo, gente? Para resolver as formas normais, tanto a gente utiliza esse cenário que eu estou explicando. Vamos ver como é que ficou a terceira forma normal, para finalizar. Vejam só, número da solicitação, a data da solicitação e o código do funcionário numa tabela. Código do funcionário e nome do funcionário mais uma. Aqui para relacionar com os itens, o número da solicitação, o código e a quantidade. E uma outra para identificar os itens. Então eu tinha uma tabela só, normalizando para atender primeira, segunda e terceira formas normais, resultou em 4 tabelas. Pessoal, está tranquilo, entenderam? Tá. Então agora eu vou passar um outro cenário para simplificar a análise. Pessoal, veja aí. Esse contexto aqui é de um sistema de controle acadêmico. Vou precisar que vocês prestem atenção na estrutura desse sistema. Então, as seguintes colunas que eu tenho nessa tabela, nesse conjunto de dados. Eu tenho o código do aluno, o código da turma, que é código de turma, código de disciplina, nome de disciplina, nome aluno, código local de nascimento do aluno, nome local de nascimento do aluno. Em cima desse conjunto de dados aqui, um exercício bem básico, vamos trabalhar a normalização para construir um modelo de dados que atenda. Alguém consegue visualizar aí qual seria uma das tabelas desse modelo? Vou até pegar o pincel, se quiser me ajudando, eu vou escrevendo lá. Alguém quer começar? Pessoal, esse exercício, como ele é bem simples, a dica que eu passo para vocês é de tentarem preencher os dados. Normalmente, a prova de vocês vai ter no máximo 10 questões, então vocês vão ter tempo para fazer isso. Então, o primeiro passo, pode aluno, o que mais? Código de turma, código da disciplina, nome da disciplina, nome do aluno. Código local de nascimento do aluno. Nome do local de nascimento. O código do aluno. 1A. Código da turma. Código da disciplina. Bate 1. Código do local de nascimento. Nome do local de nascimento.
ideal mesmo é que vocês preencham várias situações, mas não precisa preencher tantas assim para você perceber o que vai acontecer. Dá para a gente já imaginar o preenchimento dessas tabelas. Então, se a gente observar rapidamente, Varginha 707 é o código da cidade de Varginha, código do local de nascimento. Eu posso ter mais alunos de Varginha. Eu posso ter outro município. Eu vou ter sempre valores distintos do nome do aluno, ou seja, como eu estou cadastrando aqui os alunos, é a informação mais detalhada. Pode ser, gente? Será? Tem que tomar cuidado com relação a isso. A gente tem a mania de olhar no modelo de dados já intuitivamente e falar assim, essa é a informação mais detalhada. Então vamos observar se pode ser. Vamos imaginar então que eu tenha código do aluno. Nem vou falar agora, vou falar da disciplina. Vocês estudam mais de uma disciplina por vez? Esse modelo de dados está falando de disciplina, aluno e local de nascimento do aluno. Vocês acham que cabe colocar mais uma disciplina aqui? Poderia? Eu poderia colocar R1. Redes 1 pode ser do Pedro? Pode. Então, olha só. O que eu falo para vocês preencherem um pouquinho da tabela? Que é isso que abre a interpretação do modelo de dados. Então agora eu posso dizer que eu estou falando do mesmo aluno. Então aqui vai ficar um A e aqui vai ficar turma 1. Normalmente, um aluno não faz parte de duas turmas. Então, essa situação aqui exemplifica que o meu detalhamento está onde? O que eu estou detalhando aqui nessa tabela? Eu estou detalhando disciplina por aluno. Se eu considerar um cenário desse, às vezes na prova também eu faço assim, agora vários exercícios. Você tem um conjunto de dados, igual naquilo que a gente viu, que tinha ali os orçamentos. Então é importante você fazer isso. Porque às vezes você olha o exercício e se sente na liberdade de colocar qualquer conjunto de dados, reduzir. Importante para você preencher e entender. Por isso que normalmente os trabalhos ou os exercícios de normalização, eles têm um texto descrevendo. Então olha que interessante isso. Ou eu coloco um conjunto de dados para você observar o conjunto de dados, ou eu coloco um texto suficiente para você entender o que é possível colocar na tabela. Como colocar texto pode levar você a interpretar diferente, ou leva-se até um certo tempo para você assimilar aquela leitura, fica só descritivo. Eu prefiro trabalhar normalmente com esse cenário, colocar os dados. Só que isso não elimina vocês de ter que fazer pelo menos um exercício de interpretação. Como é que vocês vão conseguir desenvolver esses exercícios? Aí vocês têm que fazer isso. Coloca pelo menos um cenário desse que você vai visualizar o que pode repetir e o que essa informação significa. Bom, o que vocês enxergam aí, então como violação de formas normais? Alguém quer dizer qual é a forma normal que está sendo violada aqui? Qual é a primeira preocupação com essa tabela? Vocês têm que preocupar com a chave. Antes de qualquer coisa, eu quero saber quais são as chaves. Por quê? Por causa da chave que eu sei que é possível de colocar no banco de dados. Então, neste caso aqui, eu posso repetir o aluno? Posso? Mas eu tenho que identificar o aluno? Tem? Então eu tenho informações de aluno. Qual que é o campo aqui que vocês acham que serve para identificar o aluno? Determina o nome do aluno. Código do aluno. Então esse aqui seria a minha chave primária. Certo? Pessoal,
é possível ter um conjunto de dados desse aqui se levarmos em conta que o código do aluno é a chave? Por que não pode? Se eu coloquei duas vezes, é óbvio que não pode ser só esse campo a chave primária. Então, a minha chave primária, ou seja, a primeira construção de chave primária, você precisa analisar. Então, enquanto o exercício parecia muito simples, eu coloquei um cenário bem aberto. Nem a chave primária está definida. Inclusive, até no exercício, ali na sequência teórica ali de normalização, tinha a chave definida. Tinha um campo sublinhado definido qual que é a chave. Fiquem atentos a isso. Primeira coisa, saber o que é chave. Não tem cria. Então, esse exercício aqui já está voltando lá na modelagem, onde vocês têm que identificar as chaves. Então, vamos pensar no seguinte. Quem mais tem chave aí, gente? Código da disciplina. Também é chave. Beleza. Se eu considerar esses dois atributos como chave, esses valores são válidos? São ou não são? É possível colocar esses valores considerando que esses dois campos sejam chave? São sim. B1 com A1, A1 com R1. Repete? Não repete. Ok? Então, o que você pode fazer nessa situação? Eu vou selecionar todo o campo que eu sei que determina, por exemplo, eu sei que código da disciplina determina a disciplina. Todo atributo que eu achar agora que determina o outro, eu também vou colocar como chave. Não tem problema não. Você está colocando mais chaves na tabela não normalizada, isso pelo menos garante que você não esquece. Então, se a gente for partir desse princípio, qual outro campo que vocês acham que pode ser chave? O código da cidade dele, o código do local de nascimento. Então, dessa forma, a gente pelo menos já tem o norte com relação à chave. A partir daí, dá para identificar agora o que está violando a primeira forma normal? Sim ou não? Primeiro, a primeira forma normal é aquela que diz o quê? Que eu não posso ter valores repetidos. Tá certo? E eu também não posso ter conjuntos de valores repetidos. Não pode ter um atributo repetido, não pode ter um conjunto de atributos repetidos. Vocês estão vendo algum conjunto de valores aí repetidos? Esse aqui. O que mais? O nome do aluno. O código do aluno. Também é um conjunto de valores que repete. Turma. Beleza, ótimo. Turma também. No caso da turma, quantos atributos eu tenho envolvidos? Preciso dizer que então é um conjunto de atributos? Não. Então essa informação da turma é uma informação básica, essencial, ancestral. Ela está presente para identificar a primeira tabela. Pode ser assim, gente? Essa tabela aqui nós vamos chamar então de tabela global. É a minha tabela não normalizada. Quem é que sugere aqui uma tabela para resolver o problema da primeira forma normal? Oi? Alguém? Gente? Código do aluno. Código do aluno? Vamos falar da tabela. Pessoal, em banco de dados nacional, eu vou ter tabela para armazenar um campo só? Ou não? Vou ter, já não tem relacionamento.
senão não tem necessidade. Porque se é um campo só, eu vou fazer relacionamento e ele está fazendo relacionamento e está dizendo nada. Então relaciona alguma coisa no formulário. Então não tem, a não ser que não tenha relacionamento. São as tabelas de configuração dos autores fala o seguinte: quando você precisar armazenar o nome da empresa, ele vai armazenar uma vez só, você pode criar uma tabela e colocar ela dentro, não tem problema. Mas, então nós não teríamos nessa situação. Eu tenho que falar quais são os atributos. Então fale para mim, qual que é a primeira tabela que eu posso criar desse modelo? Pode falar. Alô? Eu vou colocar quais são os atributos? Fora. Aluno. O que mais? Nome do aluno. Chave primária. O nome. Aluno. O código local do nascimento e o local, o nome, local, nascimento. Tem mais alguma tabela que vocês veem? Vamos analisar aqui. Código de disciplina e nome da disciplina. Eu acho que não precisa que você separar. Por quê? Ele relaciona o código e ele encontra na outra tabela o nome. Na outra tabela. Se você separar nas tabelas, né? Quando você separar a tabela com o código e o nome, você só vai precisar do código. Então vamos pensar no seguinte: uma das coisas importantes nesse cenário aqui, que eu não passei a chave e não passei os dados, vocês precisam identificar o que é a essência. Quais são os atributos principais? Ou seja, o que em síntese eu tenho com essa tabela? Então, gente, olha, vocês têm que imaginar a seguinte situação: eu estou armazenando informações acerca do aluno, da turma e da disciplina, concorda? Do aluno, da turma e da disciplina. Eu poderia dar nome a essa tabela de aluno, disciplina, código de disciplina, como a minha tabela principal. Então eu teria aqui a minha tabela aluno, disciplina, turma. É isso que eu quero guardar. Informação de qual é a turma, qual é o aluno, qual é a disciplina. E aí eu tenho que colocar as informações. O que está faltando aqui então? Qual atributo que não está aqui, que precisa estar aqui? A turma. Eu tenho que saber a turma, que é o código de turma. E eu tenho que saber a disciplina dele. Código. Disciplina. Agora, vejam bem. Se eu colocar esse cenário aqui, o que vai ser a minha chave primária? O código do aluno vai ser chave primária? Não? Porque aí vai a disciplina primária. Ah, mas se eu combinar o código da disciplina, que é a chave primária, com o código do aluno, né? A turma, eu não preciso colocar como chave primária, porque eu não tenho mais informações acerca da turma. Se eu tivesse, por exemplo, uma data, uma informação, por exemplo, qual o ano que essa turma foi formada, ou uma informação quantos alunos tem essa turma, tudo bem, eu só tenho o código da turma. Então eu tenho essa informação isolada, é um atributo apenas. Então eu não tenho um conjunto de atributos. Então a turma, vamos imaginar o seguinte: esse campo turma, vamos analisar um por um. Ele depende da chave primária?
Vamos observar qual que é a chave primária. Código da disciplina, código do aluno. Ok, gente? A turma depende só do código do aluno? Tem relação só com o código do aluno? Quem determina quem? É pelo código da turma que eu sei o aluno? Ou é pelo código do aluno que eu sei a turma? O código do aluno que eu sei a turma, ok? Tá. Então, o código do aluno determina a turma. Tá certo? Vamos observar outra questão agora. Código da localidade e o nome da localidade. Existe relação entre esses dois atributos? O código da localidade determina a localidade. Agora vamos pensar no seguinte: o código da localidade que determina a localidade é determinado por qual atributo? Código do aluno. Então o código do aluno, vejam bem, o código do aluno também determina o código da localidade. Está entendendo isso? Vai ter que pegar cada um dos atributos e ver o que ele determina. Então o código do aluno já está determinando o código da localidade e o código também está determinando a turma. O código do aluno determina a disciplina? O código da disciplina? Por quê? Olha o modelo aqui e me dizem por que o código do aluno não determina a disciplina. Está aqui, ó. Se eu pegar o código do aluno lá, e falar qual que é a disciplina, você precisa de um outro campo. Não é isso? Então quer dizer que, na verdade, esse campo não pode ser determinado porque eu tenho, no caso, códigos de disciplinas diferentes. Ok? Tranquilo aí? Então entenderam por que não existe essa relação direta? Ok. Então nós estamos armazenando informações que identificam o aluno, identificam a turma e identificam a disciplina dele. Por isso que esse campo código de disciplina é chave primária. Se eu colocar junto nessa tabela o nome da disciplina, eu estou violando alguma forma normal? Estou ou não? Nome da disciplina. Se eu colocar junto aqui, o que acontece com a disciplina se eu colocar nome da disciplina? Vai repetir. Então, em qual situação, qual forma normal que eu resolvo a repetição da disciplina? Qual que não permite valores repetidos? Não, tem valores repetidos. A primeira. Alinhados e repetidos. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui uma tabelinha chamada disciplinas. E vamos colocar nela o quê? O código da disciplina e o nome da disciplina. Qual que é a chave primária? A chave primária determina os outros atributos. Então essa chave aqui determina esse. Esse atributo que eu já posso, né, que é determinado primeiro pela chave, eu não preciso mais colocar ele aqui. Conclusão: a partir dessa modelagem aqui, criando essa tabela, eu já consigo ligar o aluno com a disciplina. Mais alguma tabela que eu posso colocar para resolver alguma forma normal? Qual forma normal está sendo violada?
precisa acompanhar aqui, que é a única forma de entender, participar da resolução. Percebeu alguma semelhança com outro cenário aí de atributos? Oi? Criar uma tabela só para aluno? Criar uma tabela só para aluno? Vamos criar uma tabela só para aluno. Essa ideia de qual tabela que eu vou criar, sabe que tem que ter uma tabela? É toda vez que você vê o seguinte: se você percebeu que tem mais de um atributo que tem relação entre si, ou seja, um determina o outro, você já fica atento, porque pode representar um conjunto de atributos que você pode colocar em outra tabela. Então, aluno, eu posso utilizar o código do aluno. E qual outro atributo que está relacionado com o aluno? O nome. O código do aluno determina o nome do aluno. Vou deixar aqui primário. Qual outro atributo que tem vínculo com o aluno? O código da localidade. O código da localidade. Só. Código da localidade. Quando eu colocar o código da localidade, eu posso também colocar o nome da localidade aqui. Como o código do aluno, que é a chave primária, eu terei um atributo que não é determinado pela chave primária. Eu tenho um atributo que vai repetir? Tem. O que vai acontecer com esse atributo então? Ele está violando a qual forma normal? Por que é a terceira? Ele vai depender do aluno. Pessoal, a localidade, ou seja, o nome da localidade, é a terceira forma pelo seguinte: ele depende de um outro atributo, e esse atributo que ele depende não é a chave primária. Então, para resolver a terceira forma normal, eu também vou criar uma tabela que tem localidade, e eu tenho o código da localidade e a descrição. Vou abreviar. E o código passa a ser a chave primária. Então, aqui eu só preciso do código da localidade. Código da localidade, código do aluno, nome do aluno. Disciplina, código da disciplina, o nome da disciplina. Esse aqui vai relacionar com esse. E a disciplina mesmo vai estar na minha tabela essencial. A minha tabela em essência aqui já pode ser redefinida. Então, o que eu posso pedir para vocês no exercício? Eu posso pedir para que vocês resolvam a primeira forma normal e apresentem o poder. Com base no que foi gerado, eu peço para vocês fazerem a segunda forma normal. Vai gerar outro. Com base nesse outro, você tem o terceiro. Geralmente, você vai ter que fazer isso em sequência, porque é o resultante que você vai usar para fazer o outro. Tem que ficar atento, porque se você erra lá na primeira forma normal, você já corre o risco de errar nas provas. Mas tem uma vantagem: o raciocínio vai ficando mais simples, porque a exigência da primeira forma normal é basicamente repetição em alinhamento. Está alinhado, você tem que resolver. A segunda forma normal, você só tem que se preocupar com ela se tiver chave composta. E a terceira forma normal é esse caso da localidade aqui. É quando o atributo que você está colocando que tem vínculo, não depende da chave primária, mas depende do atributo que não é a chave. Aí você consegue verificar ele. Bom, considerando que esses dados já estão aqui, tem 3 tabelas, vamos compor agora o que seria a tabela principal. O que eu preciso saber?
o código do aluno. O que mais? O código da disciplina. O que mais? O código da localidade. Isso aqui é. Por que eu preciso do código da localidade? Não preciso, porque o código da localidade ele é determinado pelo código da aluno. Se eu tenho o código da aluno, eu já sei a localidade. E agora o que eu preciso? A turma. O código da disciplina está aqui. O código do aluno está aqui. Não, e tem outro atributo aí. Turma. A localidade, o código do aluno, está certo. E mais não. O código do aluno é chave. Certo? O código da disciplina é chave. Bom, agora vem a seguinte questão. Turma, vai fazer parte da chave primária ou não? Por que, Dilma? Olha, pessoal, que atenção. Então, a Letícia aqui vai encerrar. 3 minutinhos aí. Ajudem a resolver isso aqui, porque não precisa de mais conceito. O conceito que nós vamos ter agora é para resolver isso aqui. Turma. Turma ficou aqui. Tá certo? Turma ficar aqui? Então vamos lá. Qual que é a chave primária? Código do aluno e código da disciplina. Existe algum atributo que não é chave, que tem dependência parcial? Dependência parcial é da segunda forma normal. Eu tenho que ter atributo que depende de todos os campos, todos os atributos que compõem a chave primária, não apenas um. Aí eu pergunto, pelo código da disciplina eu sei a turma? Pelo código do aluno eu sei a turma? Sabe ou não sabe? Acho que sabe. Pelo aluno eu sei qual é a turma. Então agora pergunto, esse campo está certo aqui? Por que ele não está certo? Porque ele está violando a segunda forma normal. Certo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. E como vocês têm que analisar. Eu posso dar um cenário pronto já para vocês, com o campo turma aqui. E perguntar para vocês. O atributo tal da tabela tal está violando qual forma normal? Aí tem a opção. Primeira forma, segunda forma, nenhuma. Entenderam? Tem que raciocinar. Então, a pergunta para matar agora. Eu posso dar outro exercício. Modele esse banco de dados para não violar a segunda forma normal. Onde vocês vão colocar o turma? Aluno. Vem aqui no aluno e informa, turma. Aí eu posso tirar o aluno daqui. Então, conclusão. O código do aluno, vindo com a disciplina com o nome dela, a tabela do aluno, tem o aluno com o nome, o código da localidade, tem a turma, por quê? Turma é um atributo determinado pelo código do aluno. Se eu tivesse colocado alguma informação sobre a turma, você ia ter que criar outra tabela. Mas tem que ficar atento, porque às vezes você fica esperando que sempre o atributo vai ter outro criar a tabela, e esse exemplo aqui eu não cria, porque a turma não tem mais nada, é uma informação complementa, é um atributo do aluno.
e aí você consegue identificar.